Fala galera, mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, pessoal, vamos falar sobre as ações automáticas no GLPI. E você vai entender que, se você não tiver configurado corretamente essas ações automáticas, algumas automações nativas da própria ferramenta podem ser prejudicadas. Isso pode atrapalhar um pouco o seu processo em algumas operações, legal? Então, se o assunto te interessa, fica até o final, deixe seu like, se inscreva e, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, falando aqui sobre ações automáticas, basicamente configurar ações automáticas, beleza? E aí, vamos lá. Para quem não sabe, ações automáticas no GLPI fazem parte... Galera, pausa rápida, só para mandar um salve aqui para os membros do canal. Então, um salve aí para o Marcos, para o Tárcio, para o Aloísio, para o Ansantini, para o Rogério, para o Flávio e também para o Omil, beleza? Sejam muito bem-vindos aí todos os membros. Lembrando que membros possuem benefícios aqui no canal, como por exemplo, prioridade na resposta de comentários ou em vídeos, prioridade de resposta em lives também. Também existem vídeos que estão sendo postados só para membros, legal? E também os membros podem assistir de maneira antecipada os novos vídeos. Então, se tiver interesse em apoiar um pouquinho mais o canal, você pode se tornar membro aqui do nosso canal. Lembrando que, caso você não queira virar membro, você deixar o seu like, se inscrever e comentar nos vídeos também ajuda demais. É isso, pessoal. Vamos lá? Voltando ao vídeo. Das automações internas da ferramenta, legal? Então, por exemplo, quando a gente fala de regras de negócio, as regras de negócio, elas automatizam algumas coisas dentro de chamados. As ações automáticas, elas automatizam algumas rotinas na própria ferramenta. Legal? Quando você não está com a ação automática habilitada, configurada corretamente, você pode ter alguma dificuldade, ou por exemplo, pode acontecer de você pensar ou até falar: tem uma ação automática que não está executando, mas por que não está executando? Legal? Então, a gente vai falar o passo a passo aqui de como é que você pode verificar isso, para caso você queira fazer no seu GLPI também, legal? E você entender o impacto negativo ou positivo disso, né? Positivo quando está habilitado e negativo quando está desabilitado. Vamos lá. Primeiro ponto. Na instalação do GLPI, normalmente, existe um arquivo chamado crontab. Aqui no Linux, que é o agendador de tarefa. E aqui no crontab, normalmente você coloca essa linha aqui, que é a mesma linha que eu tenho aqui, ó. Deixei no zoom para vocês, tá? Essa linha é padrão, basicamente o que ela vai fazer? A cada minuto, ela vai executar um arquivo PHP que está dentro da pasta front do GLPI, ó, que é um arquivo chamado cron.php. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, se você não sabe instalar o GLPI ou ajustar isso daqui, tem um vídeo aqui no canal, na verdade foi uma live, vou deixar na descrição para vocês. Legal? Então, seguindo aqui, esse é o primeiro ponto. Como é que eu vou validar se a ação automática no GLPI está funcionando? A dica que eu dou é, se aparecer aqui em cima, tá vendo? A próxima tarefa a ser executada, esse aviso em azul, provavelmente ela está executando. Quando não está executando, na hora que você acessar essa tela, ele vai dar uma mensagem meio que em amarelo, dizendo que provavelmente não está rodando. Se der essa outra mensagem, é porque provavelmente você não configurou aqui no Cron. Legal? E lembrando que quando você configura aqui no Cron do Linux, você tem que reiniciar o crontab, tá? Serve-se cron restart aqui. Então, vou dar algumas dicas para vocês, alguns exemplos de ações automáticas. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a ação automática chamada Query Notification. Essa ação automática, para quem não sabe, é a ação responsável por enviar os e-mails da fila de notificação, que seria isso daqui. Legal? Então, basicamente, aqui nessa tela você configura isso. Qual que é o padrão aqui para essa ação, normalmente? Você pode deixar a cada minuto o status agendado, o modo de execução CLI, legal? Para quem não sabe a diferença, quando você deixa em CLI, você basicamente está dizendo que é a cron do Linux que vai executar, né? A cron do GLPI no Linux que vai executar essa ação automática. É a mais recomendada, legal? O modo GLPI não é tão recomendado porque normalmente ele entende que só vai executar quando tiver meio que interações no sistema. Então depende muito dos usuários usarem. Isso não é tão legal. Beleza? O recomendado é o CLI. Máximo de e-mails para enviar de uma vez. Nesse exemplo você pode configurar
quantos e-mails o GLPI vai enviar de uma vez. Se você colocar um número muito alto, pode acontecer da ação automática ficar travando, então não coloque, né, muitos e-mails aqui. Eu colocaria, por exemplo, 20 e-mails no máximo, beleza? Aqui do lado, a última execução e próxima execução, você pode ter um indicativo se está executando. Aqui no meu caso eu sei que está executando, porque atualmente são 16 e 26, você vê que ele executou, e a próxima é 16 e 27, ou seja, a cada minuto, então está batendo aqui o tempo, beleza? Esse é um exemplo. Outro exemplo, tem uma ação automática chamada Mailgate, que é a ação automática responsável por importar os e-mails da fila de chamado. Então, se você usa a abertura por e-mail, é interessante você ajustar isso daqui também, beleza? Qual que é o padrão? O padrão é você deixar a cada 5 minutos, modo CLI, e o número de e-mail você pode dar uma diminuída aqui também para evitar de ficar travando, não colocar muito. E aqui no lado direito, aqui no final, você consegue ver se está executando ou não. Para quem pergunte, para quem tenha dúvida, Lucas, por que essa daqui é a cada 5 minutos e aquela outra é a cada minuto? Isso é o padrão, tá, para essas ações, porque assim, a cada 5 minutos quer dizer que a cada 5 minutos ele vai importar e-mails. Eu posso colocar a cada minuto? Pode, mas tem mais chance de travar a rotina, porque para o GLPI pegar um e-mail e converter em chamado não é tão simples, né? Existem alguns arquivos ali que ele manipula. Por isso que é recomendado a cada 5 minutos. Esse é uma das coisas que o pessoal acaba errando, de pegar todas as ações automáticas e colocar a cada minuto. Tá errado, tá? Cada ação automática é para uma ação específica e não necessariamente você precisa colocar a cada minuto, beleza? Então, mais uma vez, aqui na próxima execução eu consigo ter um indicativo de que ela está executando, beleza? Então, beleza. Vou dar um outro exemplo para vocês, que é o seguinte. Quem usa notificação de e-mail deve ter visto, inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre notificações de e-mail, vou deixar para vocês também na descrição. Deve ter visto que aqui em assistência na entidade raiz tem essa configuração aqui, ó, fechamento automático de chamadas solucionadas após. Você pode escolher o tempo. Por exemplo, toda vez que o técnico fechar o chamado, ou melhor, resolver o chamado, solucionar, se a pessoa que abriu o chamado não aprovar a solução em até 2 dias, o chamado vai ser considerado encerrado. Caso você queira habilitar isso, é só você alterar aqui. É só alterar que já vai estar funcionando? Não necessariamente. Você tem que acessar a ação automática dessa rotina aqui. Nesse exemplo, o nome dela é Close Ticket. Aqui essa ação automática você pode deixar nesse padrão aqui, ó, a cada 12 horas, modo CLI. E aqui no lado direito você pode ter uma noção se está executando ou não. Beleza? Aqui eu também sei que está por conta do dia e tudo mais. E mais uma vez, como é uma ação que vai pegar chamados que estão há mais de 2 dias resolvidos e não foram aprovados, você não precisa colocar a cada hora ou a cada minuto. A cada 12 horas é mais que o suficiente. Você pode aumentar um pouco mais o prazo também para executar a cada 2 dias, por exemplo, se você quiser. Beleza? Então, tem outras ações automáticas aqui. Algumas também vêm desabilitadas. Aqui no final você consegue ver o status. Beleza? Lembrando que ações desabilitadas que não for relevante para você, como por exemplo essa daqui, ó, que é modelo de cartucho, que é referente a ativos, se não for relevante para você, deixa desabilitado. Da mesma forma que você pode pegar alguma ação automática que está habilitada aqui e você não quer usar por algum motivo porque não é relevante para o seu processo. Você pode desabilitar pelo status também, legal? Então, essas foram as dicas referentes à ação automática e como elas podem influenciar algumas rotinas internas do próprio GLPI, legal? Se gostou, deixe seu like, se inscreva, comente o que achou e até a próxima, pessoal. Valeu!